Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão nos vendo, embora a gente lance ele na quarta às 8 da manhã. Eu sei que vocês estão achando um pouco estranho que a gente tem dado umas puladinhas aí nos nossos podcasts aí, a gente não tem entregado toda semana, mas a gente estava precisando dar uma reorganizada na casa e nada mais encaixando, vamos dizer assim, né, Val, do que a convidada de hoje para vir falar um pouco disso com a gente. Porque, afinal de contas, ninguém é de ferro e, às vezes, a gente tem a rotina e as coisas dão uma escorregadinha e a gente tem que dar uma realinhada no percurso. E é o que a gente vem conversar hoje aí. Exatamente. Que bom estar aqui com vocês mais uma quarta-feira. Nosso projeto aí que acaba... O projeto mesmo, Rotine-se, acaba de completar 1 ano e a gente está muito feliz aí com esse momento. Né, lá naquela primeira conversa que a gente teve aí para colocar ele no ar, então é com muita alegria que a gente traz a cada semana aí uma convidada, um convidado, um tema novo para a gente trabalhar e refletir. E hoje a gente está com uma terapeuta comportamental, a Andressa Fornazier, que veio aqui falar um pouquinho para a gente do quê? De rotina, gente. Ela veio dar uma luz para nós. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada, Juliana. Obrigada, Valéria. É uma alegria estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho desse tema de rotina que é tão comum no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente acaba negligenciando, né? Exatamente. E às vezes ele é um vilão também, né? Tem gente que acha que a rotina é um vilão, ela é uma coisa ruim, ela é do mal, ela não vem para fazer bem para a gente. Ela engessa, né? Ela tira a nossa liberdade. Então, essas são algumas crenças limitantes que eu acabo escutando bastante nos processos terapêuticos, né? Que a rotina, ela engessa, ela tira a nossa liberdade. É muito pelo contrário, porque a disciplina, né? Ela traz, na verdade, a liberdade para a gente poder fazer as boas escolhas que a gente precisa no nosso dia a dia, né? E na conquista mesmo das nossas metas. A gente tendo um pouquinho de organização, né, Andressa, eu acho que a gente consegue encaixar as coisas para fazer ao longo do dia e fazer mais coisas, né? Não significa que... o que o pessoal acho que confunde muito, pelo menos era o que eu achava, até entender um pouco melhor como funcionava a questão da rotina, era de que era engessado, né? Você, tipo, fazia lá a agenda e não podia mudar nada de lugar, né? Não podia tirar nenhuma coisa ou dar uma... adaptada, vamos dizer assim, no que você estava programada para fazer naquele dia. Eventualmente aconteceu alguma coisa, você precisou mudar a rota ali no meio do caminho. Acho que muita gente pensa nisso, né? Pensa que é um checklist. Acorda de manhã e vai só ticando na ordem e não pode tirar da ordem. Se tirar da ordem, já não é mais rotina. Não é rotina, você não está produtivo, você é incapaz de fazer, então tem todas essas questões que vão trazendo. Mas isso se dá um pouco pelo fato, quando a gente olha para esses cursos, para essas dinâmicas, né, de construir uma rotina, baixe o AppX, o AppY, programe o seu dia... Tudo, e quando a gente olha de forma um pouco mais fria, né, mais analítica para esse jogo de organização de rotina, a gente vê o passo que está depois. Existe um passo antes, que é isso que eu quero trazer aqui nesse nosso papo. Esse passo depois a pessoa baixa o planner, ou ela compra o planner, ou ela baixa o app, né, que está na moda, e ela vai colocando as tarefas dela ali, sem conhecer quem ela é de verdade. Né? Então, eu falo que o meu jargão, que eu trabalho muito com as minhas clientes, é o seguinte, né? A rotina, o que a gente vai trabalhar aqui não é o que você faz, porque o que você faz, você sabe o que você tem que fazer. Mas muitas vezes você não conhece, você não se dá conta de como você está fazendo o seu processo rotineiro.
Então, e esse como, ele está muito no campo comportamental. Então, a gente volta um passinho para trás, né? Então, por que é um processo terapêutico? Porque é uma terapia, você vai mudar os seus caminhos neurais de como você fazia até então. Né? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho muito, o meu grande foco é na pequena empreendedora, naquela mulher, e no homem também, né? Eu vou focar basicamente aqui nas mulheres, porque é o meu grande público, mas eu também atendo o público masculino, tá? Então, é aquela mulher que é aquela profissional liberal, é aquela empreendedora, muitas vezes é aquela mulher que fez uma transição de carreira, ou que deseja fazer uma transição de carreira e ela está com medo desse novo lugar. E aquela que já fez a transição, ela se vê num ambiente. Muitas vezes ela fala: eu transito de carreira para quê? Porque eu quero ter eu quero ter mais tempo livre, eu quero poder participar mais da educação dos meus filhos, eu quero poder ter uma vida pessoal mais saudável, eu quero fazer uma prática de atividade física. Então, essa mulher, ela vai para este lugar, né, liberal, empreendedor, com essa visão de que ela vai ter um pouco mais de tempo. Quando, na verdade, sim, ela até tem um pouco mais de tempo, mas ela até então, ela não percebeu que ela nunca olhou para a rotina dela, do passo do como ela vai fazer. Por quê? Quando a gente olha o nosso sistema, como ele é criado, desde pequeno, o que acaba acontecendo? A gente acaba, como que eu falo? A gente acaba cumprindo horários externos. Uhum. Então, eu vou cumprir o horário da minha escolinha, né? Depois eu vou cumprir o horário da escola, da faculdade, depois eu vou cumprir o horário do meu trabalho. Eu vou entendendo... Os outros determinam para a gente os horários que a gente tem que cumprir, né? Exatamente. A questão, acho que vem aí de novo a palavra, né? Autoconhecimento. Uhum. Se conhecer, entender como a gente funciona, para a gente adaptar essas coisas, né? Exatamente, né? Então, quando essa mulher ela chega nesse lugar que ela tem todo o tempo livre para ela e ela se percebe totalmente desorganizada, que aí que ela vai se dar conta, falou: nossa, mas espera aí, né? O que é mesmo essa rotina? Eu queria tanto tempo livre, só que na verdade eu comecei a virar escrava de novo do meu tempo, né? E é isso que a gente acaba trabalhando muito no processo terapêutico. E com esse processo todo, o que acabou acontecendo? Eu comecei a descobrir isso muito através de mim também. Então, eu acho que eu gosto de trazer que eu sou o meu próprio trabalho transformado. Então, o que eu aplico hoje, o que eu ensino hoje, vem muito de como eu fui buscar a tal da organização na minha vida. Porque eu fiz o meu processo de transição de carreira lá em 2015, me tornei empreendedora, fui fazer outras coisas, e ali eu percebi que, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? E porque eu queria mais tempo com a minha filha, eu queria participar mais da educação dela, que ela estava entrando ali na pré-adolescência, né? Então, e aí eu percebi que eu tinha muito tempo e eu não conseguia avançar, e eu não conseguia ser excelente naquilo que eu estava me propondo a fazer, porque começou a bagunçar serviços de casa junto com serviço de trabalho, aquela coisa tudo junto, porque você sai daquele ambiente corporativo e vem para o ambiente doméstico e a sua casa vira meio que casa e trabalho, né? E na pandemia, isso se agravou absurdamente. Absurdamente. Acho que para todos, né? Virou uma mistura, né? A casa entrou no meio da rotina de trabalho, né? Exato. Então, mudou tudo. O trabalho entrou no meio da rotina da casa, né? Porque daí você já não sabia mais separar hora do almoço, hora do trabalho, hora de estudar. Cada um, dependendo da rotina que você tinha, você fazia tudo meio junto. Aí, vou ficar mais 5 minutos aqui, trago o prato aqui, sento na frente do computador, vou trabalhando, vou comendo e vou fazendo. Esquece a hora de dormir, né? Virou, acho que rotina de todo mundo deu uma bagunçada, assim, geral, né? Esse foi, para mim, foi a maior demanda que eu recebi da pandemia para cá, essa questão da rotina. Eu consegui passar pelo processo da pandemia de uma forma não tão caótica. Por quê? Porque eu já estava no processo de ordenamento, né? Então, a partir de 2015 foi quando eu entrei em contato, a partir de 2019 eu entrei em contato com esse tema e eu comecei a aprofundar. Então, de 2015 a 2019, por exemplo, foi caótico para mim.
Porque eu falei, ué, não estou conseguindo avançar, né? E aí, o que aconteceu? Em 2019, eu falei, eu preciso dar um checkmate nisso. E aí, eu comecei a estudar sobre a questão da rotina. Entender mesmo essa questão. Por que a gente coloca na agenda e não avança, né? E a gente procrastina. E quando você fala assim que uma das coisas que a gente percebe é a falta de avanço, né? A gente não consegue dar sequência, ou não consegue evoluir, ou tem aquele dia cheio que fez um monte de coisa e não fez nada. E também a questão da ansiedade, né? Total. Gera uma ansiedade muito forte. Então, não ter uma rotina, ela afeta em muitos aspectos, né, a vida das pessoas. Muito. São vários problemas por não ter uma rotina organizada, né? Então, um deles a gente toca muito na questão emocional, que tem a questão da ansiedade, do estresse exagerado, a insônia, porque você fica nessa preocupação daquilo que você tem que fazer. Então, muitas coisas estão na cabeça ao invés de estar no papel. Então, o pensamento fica a mil. Então, isso gera um estresse muito grande, né? O aumento do cortisol no corpo acelera, e aí, consequentemente, a insônia ela acaba batendo, porque não tem a produção correta de melatonina para o sono, né? Que é o hormônio do sono. E tem uma outra questão também, bem comportamental, que é a questão das compulsões, né? Dos excessos. Então, a pessoa ela acaba comendo mais, ela acaba consumindo mais, ela acaba comprando mais, porque é como se fosse uma ânsia de tampar, né, esses buracos ansiosos e de estresse. Então, várias coisas acabam acontecendo quando uma rotina está desorganizada. Então, muitas vezes, essa mulher, ela chega para mim e ela fala assim, eu quero tratar a minha procrastinação. Né? Então, é uma palavrinha que entrou na moda. Só que, na verdade, não é que ela é procrastinadora, é que a rotina dela está desorganizada. E aí essa mulher está ansiosa, ela está com problema na relação dela, né? Às vezes na relação amorosa, relação familiar, na educação com os filhos. Então, assim, os problemas, eles são, assim, diversos para uma rotina desorganizada. E acaba trazendo tanto problemas emocionais quanto problemas físicos também. Essa mulher, ela acaba não se cuidando direito, ela não faz os exames como deveria fazer anualmente, ela começa a sentir dores e toma remédios para solucionar aquela questão. Então, ela vai buscando situações paliativas, e ela não entende que é a desordem que está causando toda essa consequência na vida dela. Né? A gente vai negligenciando de pouquinho em pouquinho e o negócio vai virando uma bola de neve, né? Vai aumentando, né? Exato. Quando você fala, Andressa, da questão da gente, que você passou esses 4 anos ali nessa bagunça, você tentava ter uma rotina e se cobrava de não estar fazendo o que você gostaria? Era mais ou menos nesse sentido, assim, que você sentia essa bagunça, assim? Sim. Que foi quando te deu esse clique e você virou essa chave? Sim. Era uma cobrança excessiva. Era tudo isso que eu trouxe para vocês. Era estresse, era ansiedade, né? Era comer em excesso, né? Comer desordenadamente, né? Então, tudo que eu trago aqui foi algo que eu vivi também, né? Eu experimentei isso na pele. E quando eu comecei a entender o jogo da organização, o que é a ordem na nossa vida e para onde ela nos leva. Porque todo mundo quer conquistar algum lugar, todo mundo está em busca de algo, né? Existe um sentido da vida que cada um de nós buscamos. Só que quando a gente olha para aquelas pessoas, aquelas referências que a gente tem que está melhor que nós, que já avançou em algum grau, né? Seja em qualquer área da vida, pode perceber, essas pessoas elas têm ordem. A ordem é a base da construção daquilo que você deseja. Então, se você deseja um bom casamento, precisa ter ordem. Se você deseja filhos educados, precisa ter ordem. Se você deseja, né, avançar como uma profissional na escolha da sua profissão, você precisa ter ordem. Então, a ordem, ela precede a excelência. Não existe excelência se não houver ordem. Exatamente para tudo na vida. Olha que bacana, é inspirador, né, Andressa? Até porque em várias situações da vida a gente está organizado, desorganiza e tá.
são etapas, né? Por exemplo, empreendedora, se teve um trabalho maior, entrou um cliente novo, a cada situação a gente também precisa se reorganizar, né? Se readequar para viver uma nova rotina, um novo tempo, porque senão realmente é fácil de retomar a vida desorganizada também, né? Sim, é fácil, né? E vou entrar um pouquinho nisso, na questão da metodologia. Então, nesse período, né, do meu processo enquanto CLT, depois transição de carreira e agora terapeuta, eu fui desenvolvendo uma metodologia em cima do que é criar uma rotina leve e produtiva, porque eu acredito que é possível a gente ter uma rotina leve e, ao mesmo tempo, produtiva, porque leveza, ela não está antagônica à produtividade. Não significa que você está largando as coisas, né, para ser leve, né? Que você está com o pé para cima, tô aqui leve. Não. Inclusive, eu ensino dentro do processo terapêutico, na metodologia, para os meus clientes, que há espaço para você pausar. Você precisa pausar no seu dia. Nem que seja para tomar um café, nem que seja para ouvir o pássaro. Então, eu levo as minhas clientes muito para esse lugar da contemplação da natureza. E aí, como você trouxe, né, Val, que é um pouquinho... tem hora que a gente está desestruturado aqui, e depois a gente tem que voltar. Então, vamos lá. Existe uma diferença entre harmonia e equilíbrio. Nós temos uma cultura que vai buscar um equilíbrio. Só que quando a gente olha para a nossa vida, né, para a nossa vida, para a base da nossa vida humana de ser, e a gente olha esse todo, a natureza, não existe um equilíbrio, nunca está 100% equilibrado. Mas quando a gente olha para o nosso corpo, né, enquanto ser humano, a gente vê toda essa integridade com a natureza, há uma harmonia. Então, isso significa o quê? Que a harmonia é uma coisa natural do ser humano. O equilíbrio é uma coisa que é construída. Uau, eu nunca imaginei isso. Adorei. Desconstruiu algumas coisas, inclusive, que eu vinha falando. Né? Então, assim, o equilíbrio, ele leva a gente para que lugar? Para que tudo se torne igual. E aí eu pergunto, né, para vocês e para a nossa audiência que vai nos assistir depois. O que é verdadeiramente igual quando a gente fala de vida humana? Nós estamos aqui e cada um de nós somos diferentes. Não existe essa igualdade que vai equilibrar. E quando a gente olha para a nossa rotina, a gente enxerga a mesma coisa. Não existe o equilíbrio de uma rotina, mas pode existir uma harmonia. Quando você entende como você funciona, quais são os seus comportamentos, quais são as suas crenças limitantes, quais são os seus hábitos saudáveis e os seus hábitos desadaptativos, e aí você encontra a sua harmonia. Então, essa leveza que eu trago na rotina é esse encontro com esta harmonia, você fazer as pazes com aquilo que você tem de bom e aquilo que você tem de ruim, né? Com os seus vícios e as suas virtudes. Porque o que leva a gente a ter uma rotina desordenada é a nossa parte humana que é viciosa, né? Que é o vício do quê? É o vício da preguiça, é o vício da ira, né? São os vícios da avareza. Então, se você pega uma pessoa que tem na composição comportamental dela a avareza, essa pessoa, ela tá focada só no quê? Só num trabalho, excessivamente. Ela trabalha para quê? Para guardar dinheiro. E cadê o outro lado da vida pessoal? Entende? Então, assim, os nossos vícios humanos, eles são os motores que vai fazer com que a nossa vida fique desordenada. E qual que é a harmonização disso? É a gente buscar o nosso lado virtuoso, que é a perseverança, que é a disciplina, que é a constância, que é a temperança, né? São as nossas virtudes humanas. Tá? Então, assim, não existe o equilíbrio na rotina, mas existe a harmonia,
né? Vamos falar um pouquinho disso, eu vou entrar aqui um pouquinho no método. Como que isso é feito na prática, no processo terapêutico? O método, ele é dividido em 3 pilares, que é o método conhecer, que é isso que a gente está falando aqui. Então, eu levo essa pessoa para ela conhecer quem ela vai entender os vícios dela, ela vai entender as capacidades que ela tem, né? Depois ela vai entender todo esse processo, então ela vai entender a vida dela. Onde a minha vida está me pedindo mais atenção agora, percebe? Não é equilíbrio, é harmonia. Então, talvez a vida dessa mulher, né, ou desse homem, no caso, está pedindo para focar mais no trabalho. Então, vamos trabalhar a sua rotina para que a sua rotina pessoal se encaixe nesse trabalho que está te pedindo mais atenção. Quem é a base que vai te ajudar aqui? Aí, daqui a um tempo, com o trabalho estruturado, ela volta aqui para a rotina pessoal, né? Vou cuidar aqui melhor da minha casa, do meu casamento, da minha família, da minha vida social. Entende? Então, o jogo da rotina, ela vai sendo maleável. E aqui a gente quebra a crença de que rotina engessa. Totalmente, né? Porque se é para ter uma harmonia, né? Exato. Aí que entra o que você estava falando antes, né? Que não adianta baixar o aplicativo sem entender como é que você funciona. Porque você vai baixar o aplicativo para preencher, você vai preencher com aquilo que você faz no dia a dia. E aí vem a frustração. E não necessariamente está certo, né? Não necessariamente, não é que não está certo, não necessariamente você está executando da maneira mais harmônica, mais leve, que você podia estar levando isso, né? Exato, da maneira que representa você. Né, que você está ali copiando alguém que falou Exato. alguma coisa, li num livro, né, e Exato. resolvi fazer igual, sem adaptar. Eu sempre falo que eu leio bastante, gosto muito do tema, né, tanto rotina quanto gestão, mas acho que a gente tem que filtrar muito do que a gente lê para adaptar para aquilo que a gente quer, né, porque se a gente for pegar... Cada livro ensina de um jeito, cada coach ensina de um jeito. Se a gente for fazer igual, primeiro que vai faltar a hora no dia, né? Exato. Uma hora que não dá, né? Exato. E daí um manda tomar banho frio, o outro manda tomar banho morno, o outro manda tomar 5 copos de manhã de água, o outro manda não tomar água, tem que ficar de jejum, o outro... dá um nó na cabeça, né? E você vai perdendo a sua identidade, né? Porque você vai colando, você vai virando um Frankenstein da identidade alheia. Porque você fica colando aquilo que deu certo para o outro, mas a pessoa nunca para e pensa, mas isso serve para mim? E frustra, né? Porque daí você colou todas essas ideias, você não pensou se essas ideias eram boas para você ou não, e aí você fica ali, daí começa a perceber, que nem a Valéria falou, você faz um monte de coisa durante o dia, chega no final do dia, você chega à conclusão que você não fez nada. Exato. Isso é extremamente frustrante, né? E aí não é que você não fez nada, você fez um monte de coisa, mas será que você fez as coisas que eram necessárias para fazer mesmo? Exato. Ou será que você fez coisas que talvez pudessem ter sido deixadas para um outro momento, ou não eram necessárias, ou você inverteu ordens, talvez, de prioridades ali, por isso que está se sentindo dessa maneira, né? Então, acho que, por isso que é isso que você falou, de conhecer, de entender, e até analisar qual é o pior momento que você está ali, né? A gente tem que olhar com um pouquinho, quase como se saísse da vida da gente e olhar para a vida, né? Para entender o que é que está mais, o que está doendo mais, e mexer naquela caixinha, depois mexe na outra, entender que as caixinhas vão ser mexidas juntas, mas assim, uma hora mexe numa, uma hora mexe na outra, e elas vão se encaixando, né? Exato. Chega um tempo, quando essa pessoa ela está verdadeiramente disposta a trazer a ordem para a vida dela, chega um momento do processo que a coisa ela ordena por completo. Né? Não que não vá mais existir o erro, né? Não vai mais existir a falha, o tombo, não nesse sentido, mas ela consegue entender que, opa, eu estou escorregando aqui. E aí, qual que é a questão aqui? Volta, é só voltar. Eu coloquei que eu vou fazer atividade física todos os dias, né? Um exemplo aqui. E aí, nessa semana, eu falei 2 vezes. Quando você tem uma rotina que é extremamente ordenada, assim, você entende o que você vai fazer no dia, e se por algum motivo você não conseguiu ir à academia, por exemplo, que estava lá no seu checklist, né?
No final do dia, você vai fazer uma análise, um exame de consciência. E você consegue entender por que você não foi na academia. Você não foi porque você ficou com preguiça, porque você ficou até mais tarde na cama, ou porque você precisou estar no trabalho mais cedo para um evento ou alguma coisa. Entende? Então, você consegue dar nome aos sentimentos que vai surgindo daquilo que você não consegue fazer. Mas isso só é possível quando você tem essa clareza mental de como você funciona na rotina e quais são as coisas importantes para você. Que eu costumo dividir com elas, né? Em três, a rotina, ela precisa, as tarefas, não a rotina, mas as tarefas, elas precisam ter 3 ordens. A ordem de prioridade, a ordem de necessidade e a ordem de urgência. Então, quando a gente lista, a gente entende o que é prioridade, o que no seu dia você não pode deixar de fazer. Em nenhuma hipótese. Né? Só numa situação assim, emergencial. Né? Então, um exemplo meu, por exemplo, no meu dia, a minha prioridade é atender os meus clientes, porque eu tenho horário fixo, eles estão me esperando, eu tenho uma obrigação e uma responsabilidade com eles. Né? Agora, o estudo do meu dia, se por um acaso surgiu alguma outra coisa, esse estudo, ele é prioridade ou ele é necessidade? Né? Ele é prioridade também, mas ele entra, a gente precisa entender qual que é o nível que ele está. Se eu atrasar esse estudo, vai me causar alguma coisa? Se eu pular ele para um outro dia, vai me causar um grande transtorno e eu vou causar um grande transtorno em alguém? Se a resposta é não, por que não? Olha aí a flexibilização. Né? E aquilo que já está urgente, o que acaba acontecendo? Quando a gente começa a organizar, a tendência é que não exista mais coisas urgentes. A tendência é acabar as coisas urgentes. Porque você viver naquela do urgente, emergência, importante, que você não consegue tirar essas classificações da frente, é apavorante, né? Quando você entra nesse momento, assim, né? E é algo que eu ia ressaltar até, né? Você, quando olha a sua agenda em certos momentos, você acha, meu Deus, tudo é urgente, tudo eu preciso, tudo eu preciso fazer, tudo é para hoje, né? E há uma dificuldade, muitas vezes, porque isso que você está dizendo é o parar, respirar e prestar atenção com cuidado. Exato. Então, nesse dia a dia, que normalmente não é calmo, tranquilo, né? E tecnologia, o WhatsApp pipocando daqui e dali, falta às vezes esse respiro. Então, tá, racionalmente, o que é emergência, o que é urgente, né? Em como colocar cada coisa na sua caixinha. Porque, com certeza, eu já percebi, eu passei por situações assim, muito recente, inclusive, que eu precisei parar. Falei, então tá, vou fazer uma agenda, vamos dividir isso em 3 e 4 etapas. Um dia eu mexo numa parte, outro dia na outra, porque como empreendedora, a gente tem vários clientes e a gente vai atender os clientes todos os dias, fazendo coisas todos os dias, e aí, caramba, chega no final da semana, tá um zumbi. Né? Então, como resolver isso? E essa respirada, para mim, foi fundamental. Conseguir ordenar, né? Você estava comentando, né, Andressa? Então, você recomenda, assim, fazer uma revisão no dia, no finalzinho do dia, é sempre bom. Então, a gente fazer essa... Mesmo que a gente ainda não esteja super organizado, mas para começar a pensar, talvez seja um primeiro passo ali para quem está nos ouvindo aqui, talvez dar uma revisadinha no dia, analisar como é que foi o dia, para começar a se conhecer e entender como é que funciona, o que está fazendo, para, de repente, pegar ali um caderno e começar a listar o que eu fiz hoje. Disso que eu fiz hoje, o que era importante, o que eu fiz que talvez eu pudesse ter deixado para amanhã, o que eu, sei lá, né, inventei moda, aí resolvi lavar o azulejo da cozinha hoje, isso não era prioridade, deixei de fazer outra coisa. Então, eu acho que, como que a gente começa, né? Como é que a gente pode dar essa... Eu aconselho, primeiro, quem está perdida com as questões de apps e de planners, né, e tal, papel e caneta na mão. Esquece a ferramenta virtual no primeiro momento, esquece. Primeiro, você precisa olhar para a sua vida, parar e falar assim, o que é prioridade hoje para mim?
né? Então, dentro da metodologia, são seis tipos de rotina. Eu vou passar aqui, que eu acho que vai ser bem legal para quem está assistindo a gente tentar encaixar já na metodologia, né? Então, tem a rotina da manhã e a rotina da noite, que eu chamo de rotina de fechamento, que é onde a gente faz o exame de consciência. Quando a gente pega a rotina da manhã e a rotina de fechamento, a gente está falando aí em torno de 15 minutinhos, 20 minutinhos, no máximo 30. No máximo 30. Então, como eu levanto? Essa mulher, ela está levantando despertando, colocando o soneca, ela está levantando e vendo as últimas mensagens do WhatsApp, ela está levantando e já respondendo e-mail ainda na cama. Como que essa mulher está levantando? Esse é o primeiro ponto. Porque a primeira hora do dia vai ditar para você, você está mandando uma informação para o seu cérebro de como vai ser a sua vida, o seu dia. Entende? Então, se você já levanta pilhada, agitada, preocupada, o seu dia vai tender a ser assim, porque você já está nesse modelo mental. Agora, se você olha, vou ter que te interromper, porque pode falar, meu bem. Primeira hora do dia, olha, acho que eu ninguém não tinha escutado essa informação ainda, de quanto essa primeira hora ela é importante, né? E o que acontece normalmente, né? O celular está do lado, né? É o despertador que já começa o dia assim, e aí vai realmente tumultuando, né? E fazendo com que o dia seja complexo. Exato. E desordenado. Olha que interessante. Não, você sabe que agora eu entendi o porquê que quando a minha questão que a gente falou até num podcast anterior, o fato de eu arrumar a cama quando eu acordo, que para mim é muito organizador isso, assim, se eu não fizer isso, precisar sair, né, aquele dia que saiu meio atropelado, deu algum problema, o dia inteiro é um caco, assim. E como incomoda, vira né? uma desordem, assim, parece que não é que atrai, parece, né, que daí o negócio já ficou bagunçado. Exato. E quando eu consigo fazer com calma, com ordem lá, que deixa tudo bonitinho e tal, parece que o dia vai mais encaixadinho. Mais encaixadinho, né? E aí, quando você pega a noite, por exemplo, é o mesmo modelo. A gente chama de higiene do sono. As pessoas estão perdendo, né, a prática de aprender a desligar. Nós chegamos num ponto, gente, olha que interessante isso, né? Nós chegamos num ponto da nossa sociedade, do nosso jeito de viver hoje, que nós precisamos ensinar o nosso cérebro a dormir. Chegamos neste ponto. Por quê? Cai a noite, né? Nós estamos com as luzes da nossa casa acesa, a gente às vezes está no computador ainda trabalhando, aí está aqui no celular. Então, é tanta luz aqui que está emitindo para dentro do nosso sistema que o nosso cérebro, ele não a produção de melatonina, ela não vem fácil. Porque você está com seu cortisol altíssimo. E aí, quando a pessoa desliga, ela já quer dormir na hora, mas ela não vai conseguir, porque tem um processo natural do corpo para isso acontecer. O cortisol precisa baixar e o hormônio da melatonina precisa subir para essas informações chegarem no sistema neural e entender, agora é hora de dormir. A tela do computador, as luzes azuis, né, elas emitem a informação, quando entra na retina, que ainda é dia. Então, se você está 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite ainda colado em alguma tela, você está dizendo para o seu corpo que ainda é dia. E aí, quando você deita na cama, você não consegue dormir. E aí vem o que aí no caso? Né? O problema da insônia. E o estresse, né? Porque, no fim das contas, demora a dormir, se torna cansativo, você fica mais tempo no celular, acorda no olho do furacão, né? E aí vira um ciclo. Né? Então, muito importante isso, Andressa, muito importante. Então, assim, a gente chegou a esse ponto que a gente precisa ensinar o nosso corpo a dormir. E como que eu ensino hoje? Praticando a higiene do sono, né? Então, olhar qual é a minha necessidade hoje. Eu preciso trabalhar até que horas? Quando eu estou na minha casa, quais são as atividades que eu tenho que fazer na minha casa, com a minha família, por exemplo? Quando começa a ordenar isso no processo da rotina, eu vou levando essa pessoa pelo menos 1 hora antes de se desligar das telas. Desligar, baixar a luz, ter uma luz mais amareladinha.
Não é tirar o hábito de levar o celular para a cama e ficar, né, passando ali o feed, né? Talvez uma leitura de um livro, ou mesmo ouvir uma música, ou mesmo ficar no silêncio. Então, assim, o que é isso? É mudança de hábito, porque o hábito está desadaptativo, né? Está desfavorável a quem é, ao seu corpo humano, né? E aí a hora do exame de consciência vem aí. Então, é o momento de você sentar, talvez com um caderninho, olhar a sua rotina do dia. O que eu fiz hoje? O que eu fiz de bem? O que eu não consegui fazer? Por que eu não consegui fazer? Sem um processo de culpa, não, vamos só ajustar, né? Vamos jogar aqui para o resto da semana o que eu não consegui. No nível de consciência, né? Prioridade é necessidade ou já se tornou urgência? Isso aqui eu consigo encaixar, eu posso jogar para outra semana, ou isso aqui eu preciso fazer logo? Começar um planejamento ali, né? Exato. Que isso, e vai tirando da cabeça, né? Porque na hora que a gente anota, foi uma coisa que eu comecei a fazer e eu percebi que a gente anota, sai da cabeça, isso vai dando uma tranquilidade, porque está anotado, né? Tá ali. Aí você vai no outro dia, vai pegar aquilo que você anotou e vai fazer, né? Exato. Vai se programar, vai se organizar, vai tirando aquela coisa de a gente, que muita gente reclama, né? Que na hora que deita, às vezes está até com sono, tudo, mas deita, abre o olho, né, acorda e fica lembrando tudo que tem, repassando tudo que tem que fazer. Exato. E se tiver anotado? Olha que tranquilidade, olha que leveza, né? Falando aqui do Posso virar para o lado e dormir, porque já está anotado, né? Tá tudo certo, né? Está anotado e está tudo bem. Né? Então, isso traz uma leveza, uma tranquilidade na cabeça. Porque o cérebro, ele não foi feito para armazenar informações, ele é feito para pensar. Né? A gente não tem que armazenar, a gente pensa com o cérebro, a gente armazena no papel, escrevendo. A gente tem as nossas caixinhas lá que vão guardando as informações, que são as nossas memórias, né? Mas a gente precisa ter espaço na memória, nessa primeira memória aqui, para a gente poder pensar, agilizar, entender, questionar. Né? A memória crítica, o pensamento crítico. Se eu estou com a minha mente cheia de coisas, eu não consigo ter espaço para pensamento crítico. Então, tudo se torna igual, né? É a lei do equilíbrio aí, é tudo igual. Certo? Nossa, muito legal. Tudo apavora, tudo vira importante, tudo é tá importante, ali, né? Tudo vira urgente, por exemplo, né? Uma outra coisa que chega, que é bastante comum, o imprevisto. Toca um imprevisto no seu dia, a pessoa ela entra em desespero, porque ela já colocou na cabeça dela que o imprevisto ela precisa resolver ali na hora. Só que ela não para pensar, isso aqui eu tenho que fazer agora, eu posso encaixar no meu dia, ou eu consigo negociar para entregar na semana. Olha a diferença, gente. E isso faz você ser muito mais produtivo, porque você não tem a preocupação de precisar fazer tudo, atropelando as coisas o tempo todo. Nossa, Andressa, esse método é riquíssimo, né? Eu já acho que a gente deveria dividir esse episódio, fazer mais um falando sobre isso, porque é muito difícil identificar certas coisas. Muito. Então, por exemplo, você trouxe questões práticas agora. Só essas duas dicas que ela deu, né? Da gente começar com a rotina da manhã e a rotina da noite ali, você criar essas duas rotinas. Exato. E começar a olhar isso, acho que já vai ser um bote salva-vidas, um colete aí para muita gente aí. Com certeza. Dar uma freadinha e parar para pensar assim. Exato. Só essa pincelada aí eu acho que já ajuda muito. E essa questão que você trouxe agora do imprevisto eu achei muito bacana, porque realmente a gente, quando o imprevisto, a gente trata realmente que caiu no colo da gente, é um negócio que é uma batata quente, né? Tem que largar, tem que se resolver ali, né? Eu não pensar. O imprevisto vem para a gente agir, não para a gente pensar, né, Andressa? Claro. Exato, não é verdade, né? Não é uma verdade, né? Pode ser um imprevisto de bater um carro, que daí você tem que resolver na hora o que aconteceu, sim, mas pode ser alguma coisa que você possa realmente, chegou para você essa notícia agora, alguém pedindo uma demanda para você que você não estava esperando, e que realmente você pode negociar, falar para a pessoa, olha, hoje eu não consigo te atender, posso te atender amanhã? Exato. Posso fazer, né, para o final da semana. Você Exato. Conseguir, né, parar para pensar o que é essa notícia que chegou para você de última hora, né? Exato. Que o imprevisto nada mais é do que uma notícia que está chegando de última hora para você que você não estava esperando, né? Então, o que é isso, né? Exato, exatamente. Você só consegue dar vazão a essa informação
se você tem essa clareza mental de como você funciona na rotina, né? E aí, só pincelando aqui rapidinho, que a gente já está no finalzinho, né? Dentro do processo, aí vai ter a rotina de ocupação e a de trabalho, que isso entra muito nessa questão da pandemia e pós-pandemia que a gente trouxe, né? Que hoje a casa virou trabalho. Então, o que me ocupa e o que eu trabalho? Porque estar ocupado não significa que você está sendo produtivo, né? E as pessoas confundem a gente podia ter um episódio só para a gente falar disso, porque eu acho que esse daqui é grande. Não, e eu acho que é um assunto que é muito interessante, porque é uma coisa que é a mesma coisa que a gente estava falando da rotina engessada. Eu acho que as pessoas confundem demais o estar ocupado com ser uma pessoa produtiva, ser uma pessoa competente, ser, né? O estar ocupado como sendo não, eu tenho muita coisa para fazer, então eu sou super ocupada, então eu sou uma pessoa super competente, eu sou super produtiva. Nossa. Eu acho que isso é um episódio, né, Val? Eu acho que traz para a gente conversar só disso, porque isso é muito importante, assim. Eu acho que é um assunto que... E pessoas que estão em volta da gente também, que contaminam essa questão, assim, né? Total. Exatamente isso. É bem grande, porque são as coisas que mais ocupam o nosso dia. Porque quando a gente fala de rotina da manhã, rotina da noite, aí tem a rotina do movimento, né? Que é a parte da atividade física, a rotina do aprendizado, que é a sua parte intelectual. Tudo isso vai demandar o quê do seu dia? Vai demandar 30 minutos, 1 hora e meia, sei lá. Juntando essas 4, né? A gente está falando aí, sei lá, de 2, 3 horas no seu dia, para a rotina da manhã, rotina do fechamento, uma rotina de atividade física e 1 hora de estudo, por exemplo. Todo o resto está dentro da rotina que me ocupa e da rotina que eu trabalho. Como que essas duas coisas podem funcionar no meu dia a dia separadamente, sabendo que hoje eu sou uma empreendedora, uma profissional liberal, que a minha agenda de casa e a minha agenda do trabalho é uma coisa só. Como que eu separo isso? Como que eu enxergo o que eu ocupo e o que eu trabalho? Como que eu estou 100% aqui na minha vida pessoal, me ocupando com as tarefas diversas, né, de casa, filho e tal, e como que eu estou 100% aqui produzindo verdadeiramente para ganhar dinheiro? Porque é uma coisa que eu falo para as minhas clientes. Estar ocupada não significa que você está ganhando dinheiro. Ou você se ocupa, dinheiro, na verdade, às vezes está perdendo dinheiro, exatamente, né? Qual é o tempo que você se ocupa? Porque você precisa se ocupar. Você precisa desenvolver tarefas dentro da sua casa, com você, com a sua família, né? Você tem essa obrigatoriedade, sim. Não tem como a gente ser um excelente profissional, ganhar dinheiro, se a vida pessoal está um caco. Não dá. Não dá. Gente, e vou ler um post aqui no Insta da Andressa, que até ressalto, ela não foi escolhida aleatoriamente, o Insta dela nos chamou muita atenção, então a gente procurando o tema, querendo aprofundar, a gente encontrou ela e foi um grande presente, porque a gente vai ter que seguir com mais alguns episódios sobre isso. Mas o post diz assim: a organização é metade do remédio e a disciplina é o começo da cura. Andressa, eu achei isso incrível, porque diz muito sobre o que muitas pessoas estão passando, sobre a cobrança da sociedade em relação às multitarefas, né? A se sentir sempre ocupado. Acho que fecha muito bem um pouco desse raciocínio do que a gente vem falando, porque realmente a gente precisa ter organização, mas a disciplina para cumprir também é fundamental, né? Sim, sim. E a disciplina não vai encontrar na gôndola do supermercado. Ela não está pronta, né? A constância também não está pronta. Você precisa construir ela, porque ela faz parte da virtude humana. Não existe fórmula mágica para isso, para a gente pegar ali, baixar o app e começar a fazer e tá tudo certo, comprar o curso lá com as planilhas todas prontinhas, montadas, e você começar a fazer, né? Não vai dar certo. Só está gastando dinheiro e se ocupando. E ficando estressada, porque você não vai conseguir cumprir as coisas, se sentindo culpada, e aí vamos embora, né? Entramos de novo no que a gente começou falando, né? Exatamente, meu bem. E eu quero tomar liberdade aqui
e te fazer um convite, Andressa, para a gente fazer um segundo episódio falando de rotina, mas trazendo questões mais práticas, né? Então, assim, eu acho que você trouxe contribuições muito importantes para que a gente possa refletir, mas a questão prática, ela é o grande desafio, né? Sim. Então, essa questão que você trouxe da hora da manhã, essa memória aí do dia, são questões interessantes, mas eu quero provocar um pouco mais, explorar um pouquinho mais de você, né? Provocar um pouco mais para a gente trazer na prática, né? Quais outras ações, né? Seu Instagram aqui já é riquíssimo, já tem muito conteúdo, mas o que a gente poderia trazer aí a mais de contribuição? Então, eu queria deixar esse convite para você. Claro, com o maior prazer, meninas. A gente vem para conversar do que fazer entre a rotina da manhã e a rotina da noite ali. O que a gente faz nesse entre meio aí, com dicas mais práticas. Acho que vai ser super bacana. Perfeito. E daí, então, Andressa, a gente está caminhando para o final, né? Para a gente poder manter aí o pessoal curioso e antenado e ligado para continuar fazendo com a gente. Deixa, por favor, as tuas redes sociais aí para o pessoal, para te seguir, para te acompanhar e se encantar como a gente se encantou quando a gente começou a ver as tuas postagens lá, quando a gente te achou no Instagram. E se quiser participar do método também, né? Como é que faz? Se tem vaga? Como é que funciona? Isso. Tá. Bom, primeiramente eu agradeço, né, vocês por terem me encontrado ali no Instagram, né? Eu faço aquele trabalho com muito carinho e muito amor e bastante dedicação mesmo para atingir o maior número de pessoas, porque eu acredito verdadeiramente que é possível a gente ter uma rotina leve e produtiva, porque é algo que eu sou, né? É algo que eu implantei e a minha rotina é assim. Então, eu ensino aquilo que eu sou hoje, né? Por isso que eu me sinto com bastante propriedade de falar que é possível, tá bom? Bom, as pessoas podem me encontrar, a minha bio lá no meu @ no Instagram tá como a Andressa Fornazier. E o método Descomplique, na verdade, ele é um curso que ele está ainda fechado, mas a pessoa pode começar também via o processo terapêutico, que aí é individual. Que aí a gente vai trabalhar toda a base dessa pessoa, a história de vida dela e até chegar na questão da metodologia. O curso em si, eu vou trabalhando só a metodologia, né? É um curso de entrada, ele tem um valor simbólico e é onde eu demonstro apenas a metodologia. Mas para quem quer verdadeiramente fazer a transformação, nada como um processo individual. Mandando um WhatsApp agora. Com licença. Valéria aí já está pensando, acho que estou precisando. Pode mandar que a Ana já te atende lá, a minha assistente. Muito obrigada. Muito obrigada. Riquíssimo o papo, acho que é engrandecedor e com certeza muita gente se identificou, porque os tempos e a sociedade nos cobram, né? Muita produtividade, um momento acelerado, e aí, o que a gente faz? E você trouxe aí muitas luzes aí para a nossa rotina. Maravilha, eu que agradeço, meninas, e estou disponível para a próxima vez. Obrigada, até a próxima. Até, um beijo. Para você que nos escutou até aqui ou nos viu até aqui, nos siga nas nossas redes sociais. Hoje eu vou fazer a vez da Valéria. Eu estou adorando, segue. Google Podcast, no Spotify ou aqui no YouTube. Um beijo. Um beijo. Um beijo, tchau, tchau.